Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num comparativo, bem interessante, entre duas gigantes do setor aeroespacial, SpaceX e Boeing. Temos bastante material aqui, um relatório chamado Uma Aventura pela Inovação, coisas do Business Insider e Knowledge, e a ideia é entender como é que gestão, liderança e, claro, inovação levaram cada uma para um lado. O ponto central é esse contraste, né? A SpaceX, com aquela filosofia de fazer quase tudo em casa, tipo transformar um rádio de US$ 100 mil em um de 5 mil, e do outro lado a Boeing, que apostou pesado na terceirização, especialmente lá no 787 Dreamliner. A nossa missão aqui é tentar tirar as lições mais importantes dessas histórias. Vamos lá? Exato. Vamos ver como a visão do Elon Musk, dos tais primeiros princípios, se compara com os desafios que a Boeing enfrentou. E, claro, as consequências práticas de cada modelo, né? Vamos começar então pela SpaceX. Ela nasceu em 2002 com o Musk. Um cenário bem diferente do de hoje, né? Dominado por empresas super tradicionais, contratos do governo, e o objetivo, muito audacioso: baixar o custo de ir para o espaço e, quem sabe, levar gente para Marte. Os começos foram difíceis, é? O Falcon 1 falhou algumas vezes ali entre 2006 e 2008, e a figura do Musk é, bem, central. Exigente, obcecado por eficiência, mas que lidera pelo exemplo, dizem até que dormia na fábrica. E essa ideia de repensar tudo do zero, os primeiros princípios, como isso funciona na prática lá? Você pega um problema e desmonta ele até chegar nos fundamentos mais básicos, tipo leis da física, custo de matéria-prima, ignora como sempre foi feito, e aí você reconstrói a solução do zero. Em vez de, sei lá, comprar uma peça caríssima, porque sempre foi assim, a SpaceX pergunta: quanto custam os materiais? Dá pra gente fabricar mais barato? E foi isso que levou à integração vertical, muito forte. O caso dos rádios que você citou é um exemplo, mas vale para quase tudo. A Inolid fala em uns 90% das peças feitas internamente, motores como Merlin 1D, software próprio, as estruturas e, claro, a reutilização dos foguetes. Começaram a testar isso lá com o Grasshopper em 2012, lembra? O mais fascinante, eu acho, é a cultura. É testar rápido, falhar tá ok, aprender com o erro e corrigir na hora. Sem esconder problema, sabe? É uma máquina de aprender, muito rápido. E aí o contraste com a Boeing fica gritante, né? Porque na mesma época, mais ou menos, a Boeing estava com tudo no 787 Dreamliner. Só que a estratégia, Totalmente oposta. totalmente. O Business Insider mostra isso bem. A Boeing terceirizou tipo 70% da produção do 787. Centenas de fornecedores no mundo todo. A ideia era cortar custo, dividir o risco. Só que não deu muito certo, né? Pois é, o efeito foi o contrário. Atrasos de mais de 3 anos, custos que explodiram e uma dificuldade enorme para integrar tudo aquilo que vinha de lugares diferentes, culturas de engenharia diferentes. Parece que essa perda de controle foi bem séria. Gravíssima. Teve um ex-engenheiro da Boeing, Douglas Dorsey, que falou algo tipo: deixar o conhecimento técnico escapar pela terceirização acaba com o controle de qualidade. Foi mais ou menos isso. E se a gente olha o quadro geral, parece que tem um padrão aí que talvez tenha contribuído para os problemas bem trágicos do 737 MAX, né? Fontes internas falam de uma cultura que às vezes colocava o cronograma e o financeiro na frente da engenharia mais rigorosa. E também problemas de burocracia, comunicação ruim entre áreas. O oposto da agilidade da SpaceX. Exatamente. A Inolid até compara SpaceX com 90% interno, Boeing lidando com uns 12 mil fornecedores. Imagina a complexidade. Então, tá. Olhando para essas duas trajetórias, que lições assim mais estratégicas a gente pode tirar? Olha, acho que são algumas bem fortes. Primeiro, o valor de controlar a sua produção e o conhecimento essencial, né? A tal integração vertical. E o risco que existe em terceirizar demais, principalmente o que é chave para o seu negócio. Segundo, a vantagem de ter uma cultura que aprende rápido, que itera, que não tem medo de falhar para inovar. Terceiro, o poder de uma visão nossa, super ambiciosa, tipo ir para Marte. Isso atrai talento, motiva a equipe para desafios enormes. E por último, mas não menos importante,
o impacto da cultura mesmo. Uma cultura aberta, que comunica bem, focada em resolver problema e não em criar silos ou mais burocracia. Essa comparação vira um estudo de caso muito rico, né? Sobre como decisões estratégicas, culturais, moldam o destino das empresas, mesmo as gigantes. Não é para dizer quem é melhor ou pior, mas para entender as consequências, né? A SpaceX mostra essa ousadia, mas com disciplina, que está mudando as regras do jogo. E a Boeing, com toda a sua história incrível, acaba servindo de alerta sobre o perigo de talvez tirar o foco da excelência da engenharia. Exato. E isso deixa a gente pensando, né? Para qualquer empresa hoje, em qualquer setor, será que a gente está terceirizando algo que deveria ser nosso, essencial? O nosso ritmo de aprender e adaptar está rápido o suficiente? E a liderança? Está mais focada em inspirar para resolver problema complexo ou só em controlar processo e cortar custo no curto prazo? Fica aí a reflexão sobre esse equilíbrio, que é bem delicado.